Meu querido e minha querida, ao livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, Velho Testamento, passagem conhecida, capítulo 12. Êxodo, capítulo de número 12, apenas alguns versos para nós. Eu confesso aos irmãos que eu tinha algo projetado ao coração para compartilhar para este culto. Mas como eu disse hoje pela manhã, quando levantei para orar, Deus falou comigo diferente. Ele disse, não, você vai falar sobre isso. E eu não sou louco para desrespeitar o Espírito Santo e desobedecer a sua voz. Alguma colheita boa Deus quer trazer essa noite para as nossas vidas. Amém? Verso de número 22, de Êxodo, capítulo 12. Então, tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, passai-o na verga da porta, e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas, para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos, para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. Amém? Aqui é a instituição da Páscoa. Todo cristão conhece essa passagem. É a libertação de Israel dentro do mundo egípcio, da nação egípcia. 400 anos de escravidão, opressão, surra, 400 anos de injustiça e 400 anos de clamor. Também foram 400 anos que este povo, olha, pagou um preço aí. E nós encontramos um momento em que o Senhor, depois das 9 pragas, Ele anuncia a 10ª praga. E esta praga era a praga dos primogênitos. Assim como o Faraó, nas pragas anteriores, todas elas simbolizavam uma divindade egípcia, que nada mais eram do que demônios por trás. A última praga, a praga dos primogênitos, Faraó e todo o Egito estavam para experimentar o que eles desejaram de mal para os outros. A gente precisa tomar cuidado com o que a gente deseja de mal para os outros, o que a gente faz de mal para os outros, principalmente quando a gente faz mal para alguém que está na palma das mãos do Senhor. Faraó mandou que as parteiras elas matassem todas as crianças que nascessem hebreias. Você já parou para pensar que tristeza seria? E Deus colocou a mão e livrou as crianças daquela situação. Mas agora, este mesmo povo, este mesmo rei, estava para experimentar o que é desejar mal para os outros. E nesta noite, que ia isso acontecer, o Senhor deu uma ordem, momentos anteriores, para o seu líder, Moisés. Ele trouxe essa orientação para que o povo de Deus se preparasse para o livramento. Um livramento miraculoso, um livramento excepcional. E era um livramento que tinha a ver com fé. Porque se de alguma maneira a fé não fosse colocada em evidência, não tinha como acontecer o livramento.
E o Senhor traz a Moisés a instituição do novo tempo, de uma nova história, de uma nova situação. E nesta condição, o Senhor pede que os homens se juntem, as famílias, etc., que molhem um cordeiro, enfim. Ao sacrificar aquele cordeiro, que era ali já representando Jesus no Velho Testamento, o sacrifício de Jesus, as casas deveriam, os senhores, os homens da casa, deveriam molhar com um hisopo, que era um tipo de uma vegetação, e passar nos umbrais e nas vergas. Não era para fazer o de fora, era para fazer o de dentro. Moisés chama os anciões, que são os líderes tribais, e diz para eles: assim diz o Senhor, Deus vai ferir essa noite o Egito, mas vai nos proteger. Mas, porém, a casa que desobedecer, o destruidor vai passar. A casa que não fizer aquilo que Deus falar, a casa vai ter a mesma consequência daquilo que vai acontecer no Egito. Acerca de um cordeiro que foi aspergido, aqueles homens seriam protegidos. É uma ação de fé. E todos aqueles homens que estavam ali em Israel, todas as casas naquela noite, deveriam de assim fazer, porque perto do início da virada, da noite para a madrugada, o Senhor mandaria o seu anjo, e ele ia verificar a obediência. Ele não disse que ia desculpar o hebreu que de alguma maneira tivesse desobedecido. Ele disse: a casa que não tiver a marca do sangue, que não tiver nos umbrais, o anjo vai passar, vai ferir, e não tem conversa. Foi exatamente isto que o Senhor Deus falou para que Moisés falasse. Ia haver um julgamento na terra do Egito. Julgamento. Ia acontecer algo naquela noite que Faraó nunca mais, e aquela nação, iria se esquecer. Aquela noite, a segurança de Israel, dos hebreus, estava consistindo aonde, quando o anjo passasse, encontrasse as ombreiras marcadas com o sangue do cordeiro. A segurança era essa. Qualquer outra coisa não traria segurança. Ah, mas eu acredito em Yahvé. Não, você acredita, mas não fez o que ele mandou fazer. A segurança da nação, dos hebreus, estava exatamente naquilo. Um cordeiro foi morto, ou cordeiros foram mortos, para que quando passasse o homem da casa, detalhe, o homem da casa, já prefigura aí o papel do homem como líder sacerdotal que deve ser na sua casa. O homem da casa. A importância de um homem de Deus cobrir a sua família. Cobrir a sua família. Há lares que são apenas as esposas, mas nos que são a palavra de Deus, cada homem deveria, ele, não era o seu filho, a sua filha, a sua esposa, deveria ele de pegar aquele sangue do sacrifício do cordeiro, que após ia ser também usado para a Páscoa, pegar e passar nas ombreiras, aqui, na ombreira aqui, e na verga, que é o batente, parte superior da casa. E essa manhã, essa madrugada, né, eu estava orando e Deus falou assim comigo: a casa que me recebe, eu protejo. E eu estava orando na guarda da minha cama, e dizendo: Senhor, fala, o que o Senhor tem para essa noite? Eu pretendo ir por esse caminho. Deus, alguém me perguntou um dia: como é que você sabe que Deus falou com você? Não tem como eu te explicar, só tem como você buscar.
O dia que você buscar de adquirir intimidade com Deus, você vai entender. Ele disse: a casa que me buscar, eu vou proteger. Esse cordeiro morreu, foi previamente estipulado para isso. E naquela noite, todas as vezes, naquela noite, que o anjo começou a andar por todo o Egito, na cidade e no campo, morreu todo macho, seja de animal, primogênito ou ser humano, inclusive o filho de Faraó. Mas olha que coisa interessante. A hora que o anjo destruidor, enviado da parte de Deus, com a permissão de Deus, passava por uma casa e via a marca do sangue, ele pulava. Ele não tocava. Quanto vale a tua obediência? Quanto vale a tua obediência? Às vezes a gente quer fazer coisas que Deus não autoriza, não mandou, não pede. E o que Ele pede, o que Ele manda, o que Ele autoriza, a gente não faz. O anjo destruidor, o anjo da morte, o mesmo que está descrito em Apocalipse, que vai voltar para ajustar as contas, está passando pelo Egito. Chega na casa de um hebreu, e segundo a Bíblia, não houve um hebreu que deixou de ter sangue. Todas as casas dos hebreus, por mais simples que fosse, todas as casas estavam com sangue. O anjo passava e pulava. Mas na casa que não tinha sangue, o anjo entrava, podia ter 3, 4 filhos, podia ter meninas. Ele ia em cima do primogênito e tirava a vida. Não foi assim que Faraó quis trazer para as mulheres hebreias, para os homens hebreus, inclusive para Moisés, o pai desse homem? Pois nessa noite, esse mesmo anjo, da parte do Senhor, executou a sentença. E todas as vezes que o anjo, de casa em casa, passava e via o sangue, o Senhor se agradava e dizia: me obedeceu. Pula aí. O anjo recebeu uma palavra de Deus: não toque na casa que me obedeceu. Pule esta casa. Eu fiquei pensando nesta tarde, como Deus ficou quando o anjo passou e viu sangue nos umbrais. Como isso agradou o coração de Deus. Porque Deus não tem prazer em nos ferir. Deus não tem prazer em nos matar. Esta ação de passar o sangue nos umbrais trazia proteção. É interessante que mesmo diante do que eles estavam vivendo, houve uma ação que Deus colocou condicionante. Ele disse, 2 ações condicionantes: que fizesse, não deixasse de fazer, e a casa que não fizesse, não tinha perdão. Aonde estava a bênção? A bênção estava na obediência, de ouvir o que Deus falou. E naquela noite nós conhecemos a história. Os únicos lares que foram poupados foram os lares que obedeceram o sinal mandado pelo Senhor. Qual é o sinal? Passe sangue nos umbrais e da verga da porta. Esses lares não houve morte. Umbrais são os batentes, né? Aqui eu estou simbolizando com a coluna, mas são os batentes. Umbrais é a que dá acesso ao interior. Interessante, porque ninguém entra numa casa pela parede, só entra pela casa pelos umbrais e verga, ou da janela, ou da porta. Não tem como entrar pela parede de uma maneira normal.
só pode entrar pelos umbrais. O anjo da morte não ia entrar pela parede. Ele ia entrar pelos umbrais, a porta de entrada. Umbrais é aquilo que dá permissibilidade para dentro. Umbral é aquilo que dá legalidade para passar. Verga, que é a parte superior, é aquele batente que a gente põe em cima. Em alguns casos, a contraverga, que é a soleira que tem embaixo. É pelos umbrais, que se entra, ou entram as coisas. Embora nós estamos falando aqui, no exemplo, e Deus usou uma coisa material para aplicar uma ação espiritual. Amém? Por quê? Porque ele disse, casa que me obedece tem sangue. Casa que tem sangue de cordeiro, eu não vou deixar acontecer nada. Mas a ação que aconteceu não foi material. Foi uma ação espiritual. Uma ação divina. Foi Deus determinando julgamento. Sentença. Eu não sei se você já parou para imaginar quantos gritos de desespero das mães egípcias aconteceram naquela noite, quando elas perceberam que os seus filhos estavam mortos. Como eu disse no início, irmãos, desejar mal para os outros é fácil, mas quando acontece na nossa casa, a coisa muda de figura. Zombar dos outros é fácil, fazer comentário da vida dos outros é fácil, mas quando acontece na nossa casa, na nossa família, com a gente, aí é diferente. Umbral é isso. São os batentes que alguém entra, que as coisas entram. A verga são aquelas peças que dão sustentação. Grave isso. Verga é o que dá sustentação. A palavra do Senhor foi: homens, peguem o isopo, passem nos umbrais e passem nas vergas. Ou seja, vocês vão passar na porta aonde entra e naquilo que vai dar sustentação. Não era para passar nos umbrais apenas, era para passar nos umbrais e nas vergas. Porque é a verga que dá sustentação. E essa postura desses homens, ela trouxe um resultado que operou coisas grandes. Deus avisou que ia passar naquela noite e ia trazer juízo. O versículo 13 diz assim: sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Do verso 13. É sobre isso. Sangue que estiverdes nos umbrais é o sinal. É o sinal para que não aconteça a desgraça. Qual é o sinal que o mal não entra na nossa casa? É o sangue de Jesus. Ah, mas fulano diz que está fazendo isso, pode fazer o que quiser. Se os umbrais da nossa casa estiverem com o sangue de Jesus, não vai prevalecer mal sobre nós. Não vai, é a palavra do Senhor. Na parte B do verso diz: quando eu vir o sangue, ou seja, quando o Senhor, através do seu anjo, vê o sangue, Deus, para abençoar, para proteger, Ele não vai exigir. Você nunca vai encontrar Deus obrigando alguém a ser abençoado. Nossas decisões, nossas escolhas, nossas colheitas. Jamais. Como eu preguei aqui domingo, Salomão fez o que quis da vida. Deus não interferiu na sua decisão. Faça o que você quiser. Saiba, porém, aqui o Senhor diz no versículo 13, antes do anjo passar: quando eu ver sangue nos umbrais, é o sinal que a casa está protegida. E ainda hoje, o destruidor
não entra na nossa casa. Não vence na nossa casa. Na casa de quem, pastor? Na casa de quem tem os umbrais e a verga, com o sangue dele. Na casa de um homem, de uma mulher de Deus, em que a palavra de Deus, ela é vivificada, ela é aplicada, ela é literalmente, dia após dia, trazida para os corações. Vida e prática, prática e vida. Teoria e prática, prática e teoria. Pode rodar, pode fazer, pode ser o que quiser. Não vai entrar. A parte C do verso 13 diz que a praga da destruição não vos atingirá. É Deus que está falando. Não vai atingir. Casa que tem o sangue, não vai atingir. A praga de destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. É Deus que está falando. O anjo da morte vai passar, mas enxerguei sangue de cordeiro, não vai os atingir. Primeira observação desse texto. A obediência primeira de cobrir a família. Você já imaginou? Não está escrito porque não aconteceu. Mas imagine se algum dos anciões de Israel resolvesse fazer assim: eu não acredito nisso, vou fazer do meu jeito. Matou a família, matou o filho, desgraçou o casamento. A mulher ia dizer: a culpa é sua, porque você não ouviu o que o homem de Deus falou. Nosso filho está morto porque você não tomou a posição que tinha que tomar. Nós estamos vivendo luto hoje porque você não fez o que Deus falou. Graças a Deus que naquela noite o anjo destruidor não achou. Mas eu fiquei pensando naquilo que o Senhor disse exatamente no verso 13, a parte C. A praga da destruição não vai atingir. Irmãs e irmãos, os dias que nós vivemos está muito distante disso aqui. Em anos, tecnologia, inteligência e tantas coisas mais. O que não é diferente daqui? O nosso Deus. Ele continua protegendo. E eu não estou dizendo isso para animar você, porque está escrito. Vira-se a chave, Jesus se torna o cordeiro, paga o sacrifício na cruz, e aí começa a nova coisa. Todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Aonde tem desejo, intento, maldade das trevas, aonde Deus lança uma palavra, uma determinação, ainda que seja de juízo contra a terra, a nação, o país, Ele ainda enxerga a casa que tem o sangue dele. Eu vos afirmo e garanto, esse Deus não quebra a sua palavra, Ele mantém a sua palavra. Mas se naquela noite, as pessoas que estavam ali, os anciões, resolvessem não fazer, lembre-se, a palavra é esta: o anjo da morte tinha legalidade, tinha direito de entrar pelos umbrais. Por quê, pastor? Porque a proteção o homem não tomou. Ele não guardou a sua casa. Ele não fez o que Deus mandou. E quando a gente não faz o que Deus manda, a gente está abrindo precedente para Satanás entrar. Ah, eu orei a Deus. Você orou a Deus, eu orei a Deus, mas Ele mandou fazer isso e eu não fiz. A conta eu tenho que acertar. Eu fico pensando naquela noite, quando o anjo passa, com uma ordem imperativa: destrua todo o primogênito. E ele vê sangue nos umbrais. Ele pula. É pelos umbrais que Deus está dizendo:
A legalidade vai ser quebrada pelo sangue. Se você tiver com sangue sobre os umbrais e a verga, não vai ter jeito do diabo entrar. E eu quero compartilhar isso por teu coração essa noite. Vida com os umbrais e verga no sangue dele, Satanás não entra. Porque uma família, uma casa, um homem, uma mulher, mas não quero aqui, não estou pregando apenas, não é essa a intenção para os homens, mas toda a casa que o sangue dele, através da sua palavra, está ministrada, protegida. Esta casa está guardada. Na casa onde tem cobertura, na casa onde tem consagração, na casa onde a palavra de Deus não é qualquer coisa, não é pequena, na casa onde o Senhor é adorado, na casa onde Deus é o primeiro, na casa onde Deus é primazia, na casa onde a palavra dele é cumprida, vai vir sim ataque, vai vir sim ameaças, vai vir sim ações, mas quando o maligno chega, ele olha a marca do sangue na porta da sua casa. Ele não pode tocar. Ele tem desejo de tocar, mas não pode tocar. Ele rosna na porta da casa. Ele deseja tocar nos seus filhos. Ele deseja tocar na sua esposa. Deseja tocar no seu marido, mas não toca. Não é por nada, a não ser pelo sangue de Jesus. Mas tem uma segunda ação condicionante aqui. O Senhor disse no verso 22, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a travessa da porta, a verga, e as suas colunas, umbrais, com o sangue que estiver na bacia. Segunda ação, nenhum de vós saia da porta da casa, até pela manhã. Não existe, viu, queridos? Não existe obediência pela metade. A igreja entendeu? Diga amém. Não existe obediência parcial. Não existe obediência meio a meio. Ou obedece ou não obedece. Se algum varão, alguém da casa, resolvesse sair para ver antes da manhã, morria também. E toda a proteção da casa estava condicionada a uma ação: obediência. E o texto pontua: nenhum de vós saia da porta da casa até pela manhã. A segurança estava na obediência. E o verso 23 que nós lemos: o destruidor não vai tocar. Você passa o sangue, faz o sacrifício, protege tua família, mas resguarda ela, resguarda a tua casa. Mas se por curiosidade, você vai morrer, pô. Não existe obediência parcial. Não existe obediência 50%. Existe faço ou não faço. Não tem 99,1 de obediência. 99,1 de obediência, 99,9 de obediência, não é obediência total. É obediência, não é. Eu estou fazendo algumas coisas que eu acho que dá, que eu quero. Não aquilo que eu tenho que fazer. Aí o Senhor disse, não saia. E Deus falou isso muito de madrugada comigo. Quando a gente resolve sair da posição que Deus não mandou a gente sair. Quando a gente resolve fazer carreira solo. Quando a gente resolve tomar decisões segundo o mundo fala que pode. Esse mesmo mundo, as mulheres egípcias saíram, mas saíram para lamentar os seus mortos. Você não quer lamentar os seus mortos. Eu não quero lamentar os meus mortos. Eu quero celebrar a vida. Eu quero celebrar a saída.
Eu quero celebrar a vitória. Deus está dizendo para eles: aguarde, não faça nada fora do comando, não faça nada na sua intuição, não faça nada do jeito que você acha, segue o plano, segue o mandamento. Então era sangue nos umbrais, sangue na verga, todo mundo preparado, mas ninguém ouse sair. Mas eu queria dar uma olhada como é que está. Se sair, assume as consequências. Mas a história diz que ninguém saiu, porque o uivo, o lamento, o choro foi terrível. E aquilo serviu para trazer mais temor sobre a nação. O sangue, na Bíblia e no judaísmo, é definido como a vida orgânica do corpo. Se o sangue sai do corpo, se esvazia do corpo, o corpo definha, o corpo vai esmurecendo, o corpo vai morrendo. Olha qual o conceito que a medicina, que a ciência traz sobre isso. Sendo o sangue igual à vida, e agora aplicando isso aqui para a Bíblia, e a vida pertence a Deus. No rabinismo e na Bíblia, não se pode consumir o sangue como alimento, porque sangue representa a vida. Pois bem, o que a ciência então diz de fato sobre isso? A ciência diz que o tecido fluido que nós chamamos de sangue, não só nos alimenta e limpa, entregando oxigênio fresco e outros nutrientes para todos os 100 bilhões, trilhões de células do corpo, e expulsando dióxido de carbono, amônia e outros lixos metabólicos. Ele não só abriga o sistema imunológico que nos defende de todo mundo. Nosso sangue é a fundação de nossa própria existência. E também dos animais. Diz um cientista, Dr. Andrew Schaffer, professor da Weill Cornell Medical College, presidente da Sociedade Americana de Hematologia. O sangue é aquele tecido que entra em contato com todos os outros tecidos do corpo. E é através do sangue que as nossas distintas partes se comunicam, que nossos órgãos cooperam entre si. Sangue é vida. A ausência de sangue é morte. Está entendendo? Diga amém. Aonde falta sangue de Jesus, tem definhar, tem morte chegando. Que morte é essa, pastor? Morte espiritual, morte ministerial, morte conjugal, morte congregacional, morte profissional. Aonde não tem o sangue de Jesus, os órgãos não se comunicam. Aonde falta o sangue de Jesus, vai definhar dentro do relacionamento, vai definhar dentro de uma condição familiar, vai definhar dentro do ministério. Ah, mas eu estava com boas intenções, mas estava sem obediência, estava sem a cobertura do sangue, estava com a ausência do sangue, e sem o sangue a gente definha. Não foi à toa que Jesus padeceu na cruz do Calvário. Aquele sangue inocente que lá foi aspergido, tem um propósito de trazer para a sua vida e para a minha vida a proteção. Sabe, querido, a morte já não tem mais domínio sobre nós. A morte já não. Para nós que estamos debaixo da cobertura do sangue do Senhor, a morte, como diz o apóstolo Paulo, é o último obstáculo para nós encontrarmos com o Senhor. Todo aquele que está em Cristo, todo aquele que tem o sangue dele, ele está protegido. Protegido. O que pode estar entrando em nossa casa, em nossas vidas, se não há sangue nos umbrais? Você já parou para pensar que algumas brigas, que alguns palavrões,
que algumas mentiras, que alguns devoradores, que alguns destruidores, que alguns desejos de traição, que alguns desejos de desviar, que alguns desejos de pecar, tem a ver com falta de sangue nos umbrais. Aonde não tem sangue nos umbrais, aonde não tem sangue na verga, onde não tem isso aqui, ó, sustentação. Estou cheio de conceito furado. Satanás conhece a Bíblia melhor do que eu, do que você, do que todo teólogo do mundo. Mas ele não está debaixo do sangue. Toda casa, todo ministério, toda igreja, todo líder que não tem sobre a sua vida sangue nos umbrais e sangue de sustentação, vai se matar, vai se desgastar, mas não vai ter proteção. Por quê? Porque a proteção está debaixo da obediência. Qualquer coisa fora disso é morte. E sabe, querido, quantas ideias, pensamentos, convicções, posturas erradas se instalam na nossa mente pela ausência de sangue nos umbrais. Você já percebeu? E esta tarde, quando eu estava lendo o texto, o Espírito falou isso ao meu ouvido. Você já percebeu que até alguns comportamentos seus do início do ano para cá não são mais os mesmos? Você percebeu que a sua paixão pelas coisas do reino não são mais as mesmas? Que o seu carisma, que o seu respeito, que o seu sacerdócio já não é mais o mesmo? Deixa eu te dizer o que Deus disse para mim em casa hoje à tarde. Diga-os que está faltando sangue. Por isso que o diabo está entrando, está destruindo. E a gente fica perguntando, meu Deus, até quando vai essa vida? Vai até o momento que ele arrebentar com tudo. Vai destruir tudo. Vai acabar com o lar, saúde, família, ministério, fé. Por quê? Está faltando sangue. Começa a não ter mais sustentação. A Bíblia não é importante. A palavra não é importante. Os princípios não são importantes. As orientações não são importantes. Eu estou começando a perder a cobertura. Eu estou começando a perder a essência. Eu não falava palavrão. Agora eu estou falando palavrão. Eu não falava mal de crente, agora eu estou falando mal de crente. Eu não falava mal do meu pastor, agora eu falo mal do meu pastor. Eu estou com ódio do meu pastor, eu estou com raiva. Eu não suporto a irmã, eu não suporto fulano. O destruidor achou um jeito de entrar. O Espírito Santo me disse, ele está entrando em algumas casas, porque algumas ideias estão deturpadas, alguns conceitos estão deturpados, algumas mentes não têm a cobertura. Paulo escreve dizendo o seguinte: todas as coisas são lícitas para mim, mas nem todas me convém fazer. Quando a gente tem o sangue do Cordeiro na nossa vida, vem o destruidor com uma proposta. Eu digo para trás de mim, Satanás, você não vai me tocar, porque eu estou fortalecido no Senhor. Sabe, irmãos, por que a paixão para congregar? Sabe, a gente começa a justificar, não, falta do sangue. Por alguma brecha de umbral sem sangue, ele entrou. Ele nunca vem dizendo, eu sou Satanás, eu sou Lúcifer, eu vim aqui para te destruir. Ele nunca vem assim. Ele fica nesse estilo aqui, ó, procurando uma oportunidade, buscando uma chance. Ele quer entrar, mas ele não pode. Mas ele fica buscando uma oportunidade. De repente, eu dou uma brecha.
entra. Aí eu começo a ter pensamentos diferentes. Eu começo a sentir por alguns irmãos antipatia. Estou dando exemplo, viu, querido? Não estou usando o público para falar, não. Eu começo a sentir, sabe, coisas que, frases assim, acho que aqui não é mais meu lugar. Experimente sair fora, sem Deus falar para você ver a conta. Eu poderia ficar com você até meia-noite e contar para você alguns exemplos de quando eu era líder de jovens. E dizer o que aconteceu com alguns amigos meus e amigas minhas. Com pastores que resolveram se rebelar contra a denominação, contra o estatuto. Onde eles foram parar? A palavra de Deus foi: passa o sangue e não sai ninguém até pela manhã. Mas às vezes a gente se precipita. A gente tem dificuldade de entender o comando de Deus. A gente tem dificuldade de esperar o que Deus tem. Deus disse para aqueles homens: vocês vão sair daqui rico. Você já viu algum escravo ser liberto com riqueza? Prova para mim na Bíblia e no mundo qual escravo que saiu rico. Eu só conheço um povo que de escravo saiu rico: o povo de Israel. Porque aonde tem o escutar de Deus, oh meu Deus, aonde tem, Senhor, me cobre com teu sangue, aonde tem eu me humilho diante de ti, tem sinal de bênção chegando, tem sinal de manifestação do Espírito chegando, tem sinal de reconciliação chegando. Aonde tem um aquebrantamento, começa a ficar ruim para o diabo. Mas aonde não tem sangue, meus pensamentos começam a ficar: a igreja não tem homem, a igreja não tem mulher, a igreja não tem instrumento metal, a igreja não tem banda, a igreja não tem coral, a igreja não tem Adonep, a igreja não tem isso, a igreja não tem aquilo, a igreja não tem aquilo. Pois é. A gente começa a ter pensamentos complicados, bem diferente de quando a gente está com sangue. Quando a gente está com sangue na nossa vida, algumas propostas do tipo: e aí, vamos lá? Você fala: vou não, querido, vou não. Ué, porque você não vai, cara? Todo mundo vai. Todo mundo não é meu nome. Meu nome é outro. É assim que age alguém que está com sangue. Quando a gente está sem sangue, o filho começa a sair de casa, a gente nem se importa mais o horário que ele está voltando, porque a gente perdeu o controle da casa. O casamento está afundando, meu diaconato está afundando, meu ministério de louvor está afundando, aquilo que eu fazia está afundando, estou mergulhado em pecado, mas eu estou aqui. Eu estou aqui. Minhas ideias, para muita gente, ninguém sabe, mas Deus sabe. Aí eu começo a questionar: estou lá na igreja, não está acontecendo nada. Eu estou servindo a Deus. Como servindo a Deus? Como é que se serve a Deus sem a cobertura do sangue? Às vezes as pessoas ficam: não, eu vou orar, vamos aguardar até que Deus abençoe. Como Deus abençoe? Ele já liberou, Ele já abençoou, Ele já determinou. O que está me sustentando? Minha colega do trabalho, minha amiga, fulano da igreja tal, ciclano. Está faltando sangue. Só existe um que ganha sem sangue nos umbrais. Adivinha quem é? Adivinha quem é? O único que ganha quando não acha sangue nos umbrais: o destruidor. Está na Bíblia, Êxodo capítulo 12, o nome é destruidor. Esse precisa. Há uma expressão que ela faz muito sentido. A sanguessuga, no livro de Provérbios, ela sai durante o dia, e é o espírito maligno, buscando suas presas. Ela sai.
Quando o destruidor, a sanguessuga, ceifa um ministério, ceifa um relacionamento, derruba um pastor no adultério. Quando ela derruba um pastor por desistir do ministério, quando ela derruba um líder, quando ela derruba uma moça, quando ela derruba alguém, sabe como é que ela chega para Satanás? A minha cota do dia está cumprida, derrubei. No dia seguinte, vai buscar outro. Livro de Provérbios. Ele presta conta para o maioral dos demônios e diz: a minha cota eu cumpri. Se você soubesse quanta festa há no inferno, quando há discussão dentro de casa, quando a gente briga aqui na igreja, quando as coisas não dão certo, quando eu começo a não falar a mesma linguagem, quando a gente começa a se desentender, e a gente começa a culpar o A, o B, o C, lembre-se disso. A sanguessuga, enviada pelo destruidor, está buscando a sua presa do dia. Quando a gente não conversa mais um com o outro, quando a gente perde o brilho no olhar, sanguessuga está buscando a cota. Quando a sanguessuga derruba através da prostituição, da fornicação, do adultério, ela chega para o inferno e diz: aqui está a minha cota, eu derrubei. Eu já contei isso aqui. Um amigo que estava na igreja, frequentava o ambiente de igreja, batizado, mas que o sangue foi ficando ralo, Daniela, foi ficando ralo. E um dia, adivinha, ele saiu e foi parar num motel, um cristão. Está lá no motel, crente. Quando ele acaba o ato sexual, a prostituta vira e diz assim: derrubei mais um crente. Ele diz: Clebão, cara, eu não tinha força para me mover, porque o diabo falou através dela e eu me senti, falou, cara, eu não tinha força. E ela ria, eu nunca conheci aquela mulher, eu a contratei para ter sexo. E ela ria e dizia: derrubei mais um crente. Eu disse: o que você fez? Ele disse: quando eu consegui me mover, eu botei minha roupa, falei para ela: vamos embora. Falou: cara, eu fiquei uma semana mal, sem vontade de comer, sem vontade de rir. Eu disse: sabe por quê? Porque você perdeu, você deixou o impuro tocar no templo do Espírito. É isso que acontece quando o destruidor olha para mim, para você e não vê marca de sangue. Quando a gente acessa, quando a gente entra por caminhos que não tínhamos que entrar. E eu tenho certeza absoluta que o Espírito de Deus está aqui neste lugar. O Senhor me diz, acredite ou não, problema teu. O Senhor me diz aqui, que já existem alguns aqui, que estão com as pernas amarradas, e só não caiu ainda, porque Deus está te sustentando, mas Ele não vai te sustentar se você não quiser. Destruidor
vai passar. Casa que não tem, aqui ó, casa que não tem sustentação. Batente, irmãos, quando as pessoas vão na minha casa, quando vão na sua casa, qual é a maneira que elas entram na sua casa? Pela porta, sim ou não? Sim ou não, é isso aí. Qual é a maneira que as coisas ruins entram na nossa vida? Pela porta que a gente abre. Qual é a maneira que as coisas ruins não entram? Quando a gente está revestido do sangue do Cordeiro. Qual é a maneira que a gente repreende Satanás? Dando glória a Deus alto? Não. Tendo uma Bíblia com letra extra gigante? Não. Frequentando igreja? Não. Congregar é bíblico, não congregar é que está errado. O diabo respeita. Ele sabe. Ele conhece quem está debaixo do sangue. Eu não acredito porque na Bíblia diz que isso não é real. Não existe Satanás entrar na minha cabeça e falar comigo. Porque o diabo não é onisciente. O único que é onisciente é Deus. Quando alguém está falando com o diabo é porque já está falando com ele há muito tempo. Primeiro deu lugar. Primeiro deu lugar. Pensamentos, condutas, gestos, toquinho daqui, brechinha dali. Não se esqueça. O anjo da morte, naquela noite, passava por uma casa, via sangue, pulava. Passava por outra, pulava. Mas na casa que não tinha sangue, pela entrada da casa, ele entrava e ia no quarto do primogênito e pegava. O Senhor Deus nos traz aqui essa noite para nos abençoar. Casa que tem sangue, tem proteção. O Senhor Deus está dizendo que há chance ainda. O Senhor Deus está dizendo que nem tudo está perdido. As coisas sempre começam aqui, irmãos, e terminam aqui. Sou eu quem digo para o meu corpo o que eu quero e o que eu não quero. Só existe um que ganha com a ausência de sangue. Quem é? Destruidor. Agora você compreende quando a gente está brigado? Eu gosto muito de dar exemplo conjugal, porque é mais fácil de compreender, mas posso dar outros também. Sabe quando a gente dorme um casal, virado um para o outro, porque está brigado? Adivinha quem está deitado no meio? Sabe quando você vai deitar brigado com seu pai, com a sua mãe? Adivinha quem está deitado do seu lado da cama? Sabe quando você está sem vida na congregação? Adivinha quem está sentado do seu lado? Ah, pastor, eu não sabia. Ué, você não lê Bíblia? Se você lesse a Bíblia, você ia saber que ele vinha no culto. Jó. Se vieram os justos, quem veio junto para o culto? Ele. Quando a gente está sem o sangue, a gente começa a falar, fazer, gesticular. A gente perde a noção do que é pecado. A gente perde a noção das coisas. A gente já não chora mais na presença de Deus, não ora em línguas. A gente não tem mais prazer de limpar o templo, a gente não tem mais prazer de estar com o Senhor. A gente não tem mais prazer de orar, porque a gente tem outras coisas como prioridade. Olha, irmãos, muita coisa nesse mundo não é pecado. Muita coisa não é. Mas quando elas começam a ser mais importantes do que o meu relacionamento com Deus, pegou. Aí sim. Jeremias, capítulo 16, que falamos quinta-feira. Quando as coisas tomam o lugar do Senhor, as coisas estão ruins. O Senhor disse: peça para ninguém sair. Aquele que sair antes do amanhecer vai morrer do mesmo jeito. Deus é ruim? Não. Será que no dia do juízo de Deus o Senhor vai ser ruim? Não, ele não vai ser ruim. Ele sempre está falando agora, mas ele está falando. Nós estamos diante de uma oportunidade de definir o futuro da nação.
Somos nós que definimos. Somos nós que escolhemos. Ah, Deus foi ruim. Deus não, nós que escolhemos. Quando eu resolvo sentar numa mesa e beber, falar palavrão, escutar as piadas do mundo e dar risada, não tem nada a ver com Deus, nem com o diabo. Tem a ver comigo. É eu quem quis. Quando eu passo a semana inteira sem ouvir uma mensagem, olha que nesta casa aqui, ninguém aqui pode dizer que não tem mensagem. Eu pago R$700 por ano para a SoundCloud, lá na plataforma, para ter mensagem. Tem mais de 1.500 mensagens lá. Fora os cultos congregacionais que tem aqui. Podcast, mensagem da rádio, mensagem aqui. Mas sabe como é que acontece quando a gente está sem sangue no umbral? A gente prefere alguns podcasts, a gente prefere algumas coisas, a gente prefere fazer outras coisas, a gente prefere... Só tem uma coisa: o destruidor está perto. Deus não pode proteger quem se recusa a ter o sangue nos umbrais. Você entendeu? Deus não pode proteger. Porque Ele não tem poder? Não, Ele tem poder. Ele tem. Mas Ele não pode proteger quem não quer. É como alguém que precisa tomar um remédio. O remédio está ali. Não tomou. Como é que vai ser curado? A palavra do Senhor está aqui. E eu estava orando, 5 e pouco, e sabe o que me veio no coração? Assim, uma visão, não foi nem no coração? Me veio uma brocha. Eu vi isso hoje de manhã. Um batente de porta. Giovanni, você entende bem disso, que você trabalhou com pintura. Eu vi um batente de porta de madeira, ia passar verniz. Mas aquela mão, na visão hoje de manhã, ela primeiro fazia assim, ó, na verga. Ela tirava a poeira. Depois descia nos umbrais e tirava também a poeira dos umbrais. Eu, muito rápido, falei, mas como? Falou, não posso. Eu não comungo com sujeira. Primeiro tem que limpar, para depois santificar. Quando a gente vai invernizar algo que nunca foi invernizado, limpa, dá uma lixada, leve. Tem profissionais aqui, eu devo não estar falando muita coisa, mas eles são bons nisso. Posteriormente passa aquela camada e tira as imperfeições. Beleza, nunca foi passado. Mas quando já tem verniz numa parede, numa porta, num umbral, e precisa arrumar, a primeira coisa que se faz, lixa, certo, Giovanni? Tira as imperfeições, desgasta, depois passa um pano úmido, tira, limpa, deixa secar, tira as arestas, depois passa o novo verniz, porque senão não vai pegar, não vai dar certo. A gente só consegue ter sangue de Jesus na nossa vida quando a gente tem vontade e tem ação para tirar. Não adianta eu vir na igreja pedir oração. Você pode não gostar do pastor, eu te dou todo o direito de não gostar de mim. Eu não sou lindo. Eu também não sou de rasgar seda. Eu também não sou simpático. Mas o que você não pode dizer de mim é que eu sou desonesto e mentiroso. Você não pode dizer de mim que eu manipulo a palavra. Você não pode. Você não pode dizer. A palavra de Deus é uma. Dentro d'água, fora d'água. Quer proteção para a tua vida. Quer ver de volta o coração bombar com alegria. Restaura o altar. Alinha o que precisa ser alinhado. Ajusta o que precisa ser ajustado. Missionário Manuel de Melo, Luiz Antônio. De vez em quando tinha um obreiro que estava com a cabeça meio errada e falava umas groselhas, dá licença, Juliana,
Ele chegava perto do obreiro e fazia assim, ó, balança a cabeça, obreiro. Pronto, já caiu a ideia errada. Tem hora que a gente precisa balançar a cabeça e dizer assim, meu Deus, aonde eu estava? Eu não tenho dúvidas que Deus quer nos abençoar, que Deus quer nos salvar, que Deus quer nos restaurar. Alguém tem dúvida que essa noite? Só precisa de uma coisa, Daniela. Desejo. 2 palavras para a gente terminar e adorar. Primeiro, obediência. É isso. Quem não quiser passar o sangue, não passa, é só não passar. Mas saiba que o destruidor vai te comer. Saiba que o destruidor vai te desgastar. Sabe por que de vez em quando a gente começa a se atritar? A gente começa a sentir um olhar meio assim, tal, não sei o quê. A gente perdeu a fé, perdeu a espiritualidade. Qualquer coisa é motivo para brigar. Motivo para brigar. Eu saí de casa quinta-feira, 6h10 da manhã. Estava indo para a academia. Veio um caminhão, fechou, me jogou no canto para lá e para cá. Irmão, eu confesso para você, falei para a Fernanda, esse filisteu me trouxe sentimentos lá de trás. Eu falei, hoje, olha o que eu falei, hoje esse filho das trevas vai pegar o que é dele. E o cara começou a folgar comigo no trânsito, me jogou para o meio do canteiro, me jogou. Eu falei, mas que filho de Satanás. Eu falei, hoje ele está lascado. E ele foi indo. Quando eu emparelhei com ele, o Espírito Santo falou assim, e aí, olha onde vai dar esse negócio. Tirei o pé do acelerador, afinei grandão, falei, perdão, Espírito Santo. Que quando a gente tem o sangue de Jesus, não que eu sou santo, que eu sou um tranqueira, eu sou terrível. Não só contra os insetos, mas contra os homens também. Quando a gente tem o sangue, a gente ainda escuta o Espírito Santo. Não faz isso, não entra no carro, para com essa mensagem no celular, não responde. A gente começa a ter de novo a vida. Quando a gente tem o sangue, a gente começa a sentir aquela alegria de volta. Quem aqui tem alegria quando volta para casa? De verdade? De verdade? Ah, não, é para glorificar de pé um negócio desse. Sabe quando você vai viajar e fica em casa, a esposa, e você está 220 volts, você já passa na doceira e fala, tem de morango? Você não pergunta quanto custa. Quando você tem filhos, então, pequenos, saudade aqui está batendo. Não tem lugar melhor do que estar na casa do Pai. Não tem lugar melhor do que estar na nossa casa. Não tem lugar melhor aonde Deus nos plantou. Não tem lugar melhor a não ser no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus, o destruidor está arrebentando tudo lá fora. Está assolando, está arrebentando, mas a gente está aqui, ó. O destruidor chega, olha, fala, não posso. Por quê? Porque ele está debaixo. Balaque o contrato e diz assim, lança uma praga contra eles, lança uma maldição. Ele disse, eu não posso. Por que você não pode? Eu te pago. Eu não posso. Porque o que Deus abençoa eu não posso amaldiçoar. Mas ele diz, só tem um jeito de fazer eles perder a bênção. Qual é? Faça eles descumprir a palavra da aliança. Ele deu o caminho. O Senhor disse para Moisés, junte os anciões, passe sangue. Mulheres e homens que estão aqui essa noite, crentes ou não crentes, quer salvação para a tua vida? Invoca o nome do Senhor. Quer voltar a fluir amor dentro da sua casa, na sua vida com Deus, seu ministério? Você está desanimado do seu trabalho, está vendo injustiça lá? Passa sangue nos umbrais, Deus vai restaurar a sua vida.
Você está sendo perseguido no trabalho, estão te fazendo mal, fica tranquilo, passa sangue nos umbrais, volta. Você vai ver que Deus vai te abrir uma porta que, ó, tchau, piquitita, tchau para aquele patrão chato. Vá para lá. Não vá falar para ele para os quintos, não. Vai falar para ele, vá para lá onde você quiser. Deus tem planos de paz. Deus tem planos melhores. O que o destruidor tem que fazer? O destruidor tem que afinar. Ele pode rosnar, pode fazer cara feia. O máximo que ele pode fazer é cara feia. E cara feia a gente faz assim. E aí? Pode mais, o mais forte. Vai fazer o quê? Olha quem está atrás de mim. É o leão da tribo de Judá. Vai querer encarar? Vai dar para o couro? Tem no sangue? Dá para encarar? Não. Então pega a pista, Satanás. Como diz o pastor Marcos Feliciano, sai da frente, Satanás! Como é bom a gente estar com o sangue nos umbrais. Esta noite, querido, lembre-se disso. Na minha casa, não entra nada que eu não queira. Nada. Um dia uma personagem entrou na minha casa e resolveu acender o cigarro. Eu falei, aqui não, pagaré. Aqui não, essa casa aqui, o dia que eu não tinha nada, eu fiz um voto com Deus. Então, nessa casa, eu não quero coisa errada, aqui não. Ah, mas não tem problema, não tô, a ignorância é sua, mas vai na sua casa, vai na rua. Na minha casa, não. Na minha casa, não. A minha casa é consagrada ao Senhor Jesus Cristo. Eu não tinha, Ele me deu. Eu não merecia, Ele me deu. Nessa casa se adora o Senhor Jesus. Sabe, irmãos, a gente saiu hoje daqui da igreja pela manhã. E quando a gente chegou em casa, aquele calor, passamos no mercado. Fizemos uma alegria hoje. Compramos alface e 1 quilinho de bife. Oh, glória, aleluia. Festa lá em casa, oh, glória. Aquele calor de lascar, o santo Deus de Israel, e bife de pernil, não é? Mas está chegando lá. Quando a gente entrou em casa, a gente entrou e falou, ai, graças a Deus, olha que paz aqui dentro de casa. Aonde Jesus está, aonde Ele mora, o destruidor não fica, o destruidor não pega. Passe os umbrais, nos umbrais da sua casa, passe sangue. Quer um conselho? Pega hoje, limpa. Não adianta você ficar resmungando porque já foi, já perdeu, já era. Vamos daqui para frente, segue o jogo. Pegou? Segue daqui para frente, irmão. Não adianta ficar se justificando. Você acha que Deus não sabe? Deus sabe. Daqui para frente, essa é a regra. Segue o fluxo, segue o jogo, vida que segue, vamos para cima. Limpa. Preciso arrancar esse negócio da minha vida. Então arranca, pô. Você vai esperar quem arrancar? Eu? Não. É eu que sei o que eu tenho que arrancar da minha vida. Ah, pastor, chora por mim. Irmão, você está tomando meu tempo, está me tirando? Não, eu sei que tem que tirar. Eu sei que tem que fazer. Você está querendo que eu ponha a mão na tua cabeça para repreender aquilo que você dá legalidade? Aí não dá, né, meu irmão? Aí não dá. Cada um pega o seu isopo e passa. Que Deus não cobre de nós a morte dentro de casa, porque eu negligenciei o meu papel. Que Deus não cobre de mim que eu perdi o ministério, porque eu me recusei a passar o sangue. Mas que esta noite, esse mesmo Deus que está aqui, possa ter encontrado em nossos corações uma disposição para voltar para o sacrifício, para voltar para a palavra. E Deus nos dará a vitória. A minha palavra para você, para a gente adorar bem gostoso essa noite, é quando se levantaram os moabitas contra Israel e Josafá invoca o nome do Senhor. Eles são maiores do que nós, Senhor. A gente não tem força. Que jejue, que ore todo mundo. Está todo mundo orando e jejuando. E o Senhor toma a boca do profeta e diz assim: assim diz o Senhor, nessa batalha não tereis que pelejar. Ficai na ladeira de Ziz e contemplai o grande livramento e salvação que eu vos darei. Essa é a palavra que Deus tem liberado para nós sobre essa noite. Quantos recebem? Fiquem em pé, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor.